Olá, meus amigos e minhas amigas do Geraldo Ferreira. Meu nome é Ricardo, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor e hoje vamos apresentar a vocês a aula 115, que trata dos problemas da propagação do Espiritismo. E nós vamos fazer uma abordagem aí bastante reflexiva com relação a isso, né? Como então, começando essa explanação diferente, né? Porque eu não vou conseguir interagir com vocês, mas vamos lá. Olhando um pouquinho do ponto de vista histórico, o, o Espiritismo sofreu aí, entre aspas, um abalo ou uma propulsão do ponto de vista de divulgação, lá em 1861, exatamente no dia 9 de outubro, na cidade de Barcelona, na Espanha, foram queimados 300 livros espíritas em praça pública. Isso aconteceu porque, né? De fato, o espiritismo ele era embrionário ainda, né? Vamos pegar desde 1857, tínhamos aí em torno de 4 anos, né? Do que a ideia da doutrina espírita sendo divulgada. Na Espanha havia um conhecido de Kardec, e esse conhecido tinha uma livraria, e ele pediu para Kardec enviar a ele livros espíritas, né? E quando esse conteúdo de material chegou na Espanha, a alfândega barrou, aprisionou ou prendeu o produto, o material, e por uma determinação governamental, ele foi, até mesmo diretamente ligado ao clero, os livros foram queimados em praça pública. Dentro desses livros, nós tínhamos lá o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, nós tínhamos as revistas espíritas, enfim, muito material que seria usado para divulgar o espiritismo. Contrariamente ao que podia ser imaginado na época, né, essa queima, em vez de afastar o povo para saber do que se tratava, né, chamou a atenção e, consequentemente, a alavanca da divulgação espírita foi maior do que se podia imaginar. Kardec, nesse episódio, disse assim, olha, podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. Então, Kardec nitidamente dizendo que as ideias eram dos espíritos, né? As ideias estavam vivas. Então, se queimassem os livros, tudo aquilo que havia sido editado poderia ser editado novamente, escrito novamente, poderia ser revivido, porque a ideia, de fato, era dos espíritos. Quando a gente traz para os dias de hoje, a situação da divulgação do espiritismo ela é outra, né? Primeiro porque nós temos a liberdade de expressão. Então, é claro que não podemos imaginar nos dias de hoje uma fogueira em praça pública recebendo livros para serem queimados. A situação é outra, né? Até do ponto de vista do que nós temos. Segundo ponto importante é o uso da própria tecnologia, né? Esse uso da tecnologia faz com que a divulgação seja diferenciada, e até pegando exemplo do que está acontecendo conosco hoje, né? Estou gravando a aula para vocês, vocês estudarão no momento oportuno. Então, de fato, o uso da tecnologia facilita e muito o nosso processo de divulgação. Outro ponto a ser considerado nos dias de hoje é a própria evolução humana, né, do espírito humano. Então, é claro que em 1860, por exemplo, nós tínhamos um entendimento da espiritualidade, entendimento do que era a doutrina espírita,
Nos dias de hoje, o homem está mais evoluído e, consequentemente, mais aberto a esse tipo de entendimento, a esse tipo de estudo, né? E não podemos esquecer também da própria espiritualidade, né? Da relação com a espiritualidade, da relação com o divino. Hoje, devido até a nossa própria evolução, nós temos um entendimento mais amplo do que é Deus, temos um entendimento mais amplo dos ensinamentos de Jesus, temos um entendimento mais amplo do que é o contato com a própria espiritualidade. Consequentemente, isso tudo faz com que a propagação, a comunicação sobre o que é espiritismo está mais fácil. Nós não podemos esquecer também que, durante esse período, os próprios centros espíritas foram preparados para uma adequação, tanto do ponto de vista do atendimento àqueles que chegam até o próprio centro espírita, quanto do ponto de vista dos seus trabalhadores. Os trabalhadores espíritas aprimoraram o trabalho mediúnico, e aqui até nós temos que ressaltar o trabalho que Chico Xavier fez, no sentido de nos mostrar como que essa relação com o plano espiritual se dava de forma mais direta. O próprio intelecto do ser está adequado a uma nova situação, assim como a moral do próprio ser, né, dentro da casa espírita. Afinal de contas, a vivência do próprio espiritismo veio fazer com que tivéssemos uma melhora em toda essa situação. Mas isso não quer dizer que nós não temos desafios, né? Que nós não temos novos desafios. E é sobre isso que eu gostaria de fazer um pouco mais de reflexão com vocês, né? Se de um lado nós não estamos mais em 1860 queimando livros, e nós temos toda um novo momento, quer seja intelectual, espiritual, ou até mesmo tecnológico, que facilita a divulgação do espiritismo. Por outro lado, não nos faltam desafios com relação a isso. Um dos primeiros desafios ainda continua sendo a própria instrução. E por que a própria instrução? Porque ainda aqui no Brasil existem dificuldades do ponto de vista de instrução. Ainda aqui no Brasil existem dificuldades do ponto de vista do uso da tecnologia. Então, não adianta divulgarmos o espiritismo com linguagem extremamente culta, entre aspas, porque nós não vamos atingir uma grande parte da população brasileira. Nós temos que falar uma linguagem que seja de fácil entendimento e precisamos fazer um trabalho efetivo de divulgação do material espírita, do material, inclusive do material de estudo, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes o público, por facilidade e às vezes até por facilidade de entendimento, preferem material de divulgação muito romantizado. E isso, apesar de ser interessante a uma primeira vista, ele é muito limitado do ponto de vista até do ensinamento, né, do entendimento da doutrina como um todo. Então, é necessário que tenhamos uma capilaridade do ponto de vista de apresentarmos o espiritismo a todas as camadas existentes, principalmente no Brasil, e que seja efetivamente de estudo, de entendimento do que é a doutrina. Outro ponto importante é a própria reforma moral, que nós precisamos continuar em prática constante, né? Então, do ponto de vista de reforma moral, né,
É bom lembrar que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E essa reforma moral, ela tem que ser constante. O homem não pode facilitar no sentido de abrir brecha para que a moral não seja trabalhada. E quando nós falamos dessa reforma moral, nós podemos olhar ela de duas formas, né? Uma da própria moral cristã. E quando eu falo moral cristã, eu estou falando em todos os ensinamentos de Jesus. E se nós pegarmos apenas como exemplo o Sermão do Monte, e detalharmos cada linha do Evangelho do Sermão do Monte, nós vamos observar que ainda hoje o entendimento ainda está aquém do que deveria ser, ou seja, nós ainda temos dúvidas com relação ao que Jesus está efetivamente querendo falar no Sermão do Monte. E quando entendermos o Sermão do Monte, nós vamos ver que colocá-lo em prática ainda é uma tarefa bastante importante para todos os cristãos e que estamos muito atrasados com relação a colocá-lo em prática. Então, do ponto de vista de moral, dessa reforma moral, trazer a moral cristã para nós é de extrema valia e de extrema importância. E quando entendermos que nós temos que colocar essa moral cristã dentro do nosso cotidiano, nós temos também a própria visão de colocarmos a moral espírita em contexto. Então, Kardec disse assim: a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, observem, né? Quando nós entendemos a doutrina espírita, nós entendemos que estamos trazendo toda a moral cristã para dentro dessa vivência e que, consequentemente, os espíritos evoluídos, aqueles que estão numa hierarquia superior do ponto de vista de evolução espiritual, ela literalmente retrata a moral cristã. Então, não temos como fugir desse princípio, né? Ou seja, trabalhar, vivenciar, colocar em prática a nossa moral, a evolução da nossa moral. E quando nós colocamos esse tema, vivenciar essa moral, nós vamos perceber que temos que vivenciar a moral em alguns pontos bastante importantes que eu gostaria de trazer para vocês. Então, exemplo: como é que está a nossa prática moral dentro do meio espírita? E aqui eu posso até dizer, de forma bastante assertiva, que muitos de nós, dentro das quatro paredes do centro espírita, queremos mostrar que nossa moral está elevada. E acho até que, muitas vezes, temos isso mesmo, do ponto de vista de prática dentro do meio espírita. Mas não adianta praticar apenas no meio espírita, né? Nós temos que replicar essa postura moral dentro da própria sociedade. Então, mostrar à sociedade que ser espírita está baseado numa prática, numa vivência de moralidade que traz o cristianismo para dentro de nós,
é de importante necessidade e responsabilidade perante a sociedade. E, consequentemente, quando nós falamos em fazer isso com a sociedade, nós diretamente vamos falar também com relação à nossa família. Então, observe, muitas vezes eu estou com uma postura dentro do meio espírita, dentro do centro espírita, e muitas vezes a sociedade, por estar avançando dentro desse entendimento, vai conseguir me enxergar de forma diferenciada, mas muitas vezes eu não estou usando os próprios ensinamentos dentro da própria família. Então, a importância de se praticar esses ensinamentos e essa vivência dentro da própria família, esse pilar que tem que ser cada vez mais solidificado, é de extrema importância. E quando eu olho todo esse processo, a pergunta é o quanto ainda os usos e costumes de tudo aquilo que nós herdamos estão influenciando essa prática dentro da moral cristã e da moral espírita. Por incrível que pareça, existem pessoas que se intitulam como espíritas, mas que ainda estão amarradas a usos e costumes, muitas vezes, de outras religiões. Nessa imagem que vocês têm aqui, que está logo abaixo, né? A gente consegue visualizar aqui uma vela, né? É mesmo uma escritura bíblica. E aí, a conotação é nesse seguinte sentido, né? O quanto eu uso prerrogativas antigas para justificar determinadas atitudes, apenas por não querer mostrar o quanto efetivamente eu sou espírita. Vou pegar um exemplo, né? Um exemplo simples. E falo isso com muita segurança porque minha origem é católica. Eu sou espírita há algum tempo já. Então, às vezes o casal é espírita, já levantou a bandeira, sou espírita futebol clube. O casal tem um filho, e como muitas vezes os pais do casal são ainda de origem católica ou de outra religião, acabam, por exemplo, batizando a criança para satisfazer um desejo da sociedade. E esse batismo, de fato, se somos espíritas, não faz sentido. Mas, como é costume da sociedade, predominantemente católica, batizar a criança, então eu acabo batizando. Então, observem que um dos desafios da propagação do próprio espiritismo é de nós, enquanto espíritas, mostrarmos efetivamente que somos espíritas. E quando eu digo mostrar efetivamente que somos espíritas, é abandonando determinados usos e costumes que não fazem sentido dentro do espiritismo, mas que a gente fica, por algum motivo ou outro, entre aspas, perpetuando esta prática. E, por fim, o quanto os vícios ainda estão diretamente ligados a mim. E aqui, nessa imagem, né, eu tenho total liberdade de falar, por exemplo, de um vício que eu peguei nessa encarnação com toda certeza, que é o vício do celular. Ora, celular não existia com toda certeza em nenhuma das minhas outras encarnações. Então,
O quanto eu estou viciado no celular é o quanto eu peguei nessa encarnação. E nós, enquanto espíritas, deveríamos saber que os vícios nos prendem à matéria e o quanto isso é prejudicial à nossa evolução. Então, deveríamos também estarmos dentro dessa visão, constantemente estarmos trabalhando o processo de não estarmos viciados em determinadas coisas. Se vocês estivessem interagindo comigo, poderiam falar assim, mas Ricardo, você reconhece então que você tem um vício na tecnologia, né, no celular? Reconheço que uma das minhas preocupações é que se eu desencarnar hoje, é capaz de procurar um celular no plano espiritual para mandar um zap para alguém. Dizer, olha, já desencarnei. Então, observe que isso de fato, é algo que eu tenho que trabalhar em mim constantemente para não chegar ao ponto de estar materializado efetivamente no celular. Né? Então, a resposta é, tenho feito exercícios para comigo, de forma a reduzir esse vício ou não, efetivamente, não concretizar a materialização dele. Tá? Então, observem, né, que esses são desafios atuais. Trazer a moral espírita, cristã, para o meio espírita é fácil, mas ele tem que extrapolar as paredes dos centros espíritas. E quando eu falo em extrapolar a parede dos centros espíritas, eu estou diretamente me relacionando com a sociedade, com a família. Eu teria que estar revendo usos e costumes que muitas vezes eu estou colocando em prática e que não é, de fato, uma necessidade espírita. E o quanto eu estou trabalhando os meus vícios. E quando a gente fala em vício, todo mundo já fala assim, eu parei de beber, eu parei de fumar. Esses são os vícios mais comuns, mas a gente não pode esquecer dos vícios que são atuais, né? Mesmo do ponto de vista de consumo de remédio, ou dos jogos que estão aparecendo e por aí afora. Tá? Muito bem. E é claro que dentro desse processo todo, do ponto de vista de desafios atuais, nós temos até mesmo a nossa responsabilidade perante a espiritualidade que mudou. Mudou porque nós mudamos, né? Então, eu não posso olhar isso do relacionamento com a espiritualidade como olhava há 2000 anos, né? E, consequentemente, isso implica em eu ter uma nova postura. Vamos dar uma olhada nisso. Olha, qual é a minha postura perante a mediunidade? Então, nós espíritas sabemos que somos médiuns, não importa em que intensidade ou em que faculdade mediúnica eu esteja falando, e por conta disso eu tenho uma responsabilidade mediúnica perante a sociedade, né? Eu não posso ser entre aspas, um falso profeta, nós já sabemos sobre isso. Então, a minha responsabilidade mediúnica ela é maior, a minha responsabilidade perante o uso da mediunidade para com a sociedade é maior. E isso tem que estar claro para mim, e isso é divulgação do Espiritismo. Então, nós temos que estar atentos a isso. Outro ponto importante que denota a espiritualidade é o quanto os agentes do mal estão nos usando com relação a isso. E aqui, né, eu tô nessa imagem que vocês estão vendo, literalmente uma imagem que denota aí, por exemplo, o voodoo ou os trabalhos espirituais, né, as feitiçarias, entre aspas, as famosas macumbas, né, muito mal interpretadas, por sinal. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é assim,
nós já não estamos mais na época de darmos vazão a esses trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de qualquer que seja, mas temos como trabalho efetivo, do ponto de vista espírita, de irmos quebrando essas visões, né? E quebrando essas visões através da explicação, através do ensinamento. Então, o imediatismo que muitas vezes as pessoas procuram e, consequentemente, muitas vezes dão as costas ao espiritismo, porque entendem que o espiritismo não dá resposta rápida, essas pessoas têm que ser esclarecidas. Nós temos que agir no sentido não de combater os agentes maldosos, mas sim de esclarecer que estamos num ciclo de continuidade com relação a isso. E esse ciclo tem que ser interrompido. As pessoas têm que evoluir nesse sentido. Mas também aí vem aquele famoso ponto dos usos e costumes que eu comentei lá atrás, e que é um desafio nosso, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não sou adepto mais de determinados rituais, mas vira e mexe e pratica determinado ritual. Vira e mexe e acende uma determinada vela. Eu entendo que infelizmente, eu não posso interagir com vocês. Então, entendam que eu não estou criticando as práticas ou os rituais. Mas eu estou dizendo que, como responsáveis por divulgar o espiritismo nos dias atuais, nós não podemos incentivar determinadas práticas se nós mesmos fazemos uso dessas próprias práticas. Então, nós estamos nos enganando, né? Então, o primeiro ponto é: sou espírita? Sou. Sou um divulgador do espiritismo? Sou. Consequentemente, não devo ter uso dos rituais, dos dogmas, pertencentes a qualquer tipo de religião, e aí, independente delas serem boas ou más. Quando eu faço uso dos dogmas ou dos rituais, eu estou, na realidade, gerando um problema de divulgação do espiritismo. Então, entendam isso, né? Quanto essa prática, inclusive, é maléfica para a própria divulgação da doutrina espírita, independente dos agentes maléficos, né? E outro ponto importante é o quanto eu estou atuando para que os jovens venham para o espiritismo. Então, nós temos, dentro dos centros espíritas, nós temos os programas dos jovens, né? Nós temos a mocidade, a pré-mocidade, infância e juventude, enfim. Mas muitas vezes, e eu posso citar com total conhecimento, muitas vezes nós temos trabalhadores espíritas dentro dos centros espíritas que possuem filhos e que não levam os filhos aos centros espíritas, que não colocam os filhos na mocidade, que não colocam os filhos na educação infantil, né, ou na própria pré-mocidade. Então, observem, né? O jovem, ele é o espírita de amanhã. E o jovem tem que criar valores dentro de uma moral cristã, e se eu sou espírita, cristã e espírita. Então, é nosso papel fazer com que esse jovem esteja enturmado ou agregado a essas visões espíritas. E, consequentemente, dentro desse processo todo,
nós vamos fazer com que o Espiritismo seja melhor divulgado. Então, dentro desse princípio com a espiritualidade, mostrar que a mediunidade está presente no nosso dia a dia, mostrar que estamos esclarecendo a todos aqueles que ainda estão amarrados em rituais, em dogmas, em oferendas materiais aos seres espirituais. E o quanto nós estamos contribuindo para que a juventude cresça dentro de um ambiente espiritualizado. Isso tudo é nossa responsabilidade dentro da propagação do Espiritismo. E, por fim, vale lembrar o que Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, item 4. Qual é o dever de um espírita diante da tarefa de propagação do Espiritismo? Os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devemos sacrificar a propagação do Espiritismo, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. Muito bem, se eu despertei para o Espiritismo, e se eu assumir essa doutrina como sendo a doutrina que vai fazer com que eu esteja apto a pôr em prática em mim, então eu tenho que entender que Deus está presente em mim. E se Deus está presente em mim, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que explanar isso, eu tenho que falar sobre isso de forma aberta e não me esconder atrás de títulos ou de regras ou efetivamente de muros que fazem com que eu não fale sobre Jesus, que eu fale sobre os ensinamentos, que eu fale sobre o que é a doutrina dos Espíritos. Erasto, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: temos que sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis. E aí eu pergunto, quanto efetivamente do nosso tempo nós estamos usando para auxiliar o próximo no entendimento do Espiritismo? Então, observe, né? É necessário fazermos um trabalho efetivo da divulgação da nossa doutrina. Se não fizermos isso, quem o fará? Os espíritos já fizeram a parte deles, que foi de trazer as comunicações, e continuam fazendo isso, trazendo os ensinamentos constantemente através dos médiuns. E a gente sabe disso. Mas nós temos que fazer com que essa mensagem chegue a todos aqueles que estão abertos a ouvir. Como Jesus disse um dia, né? Felizes aqueles que têm ouvidos de ouvir, né? Ouvir a mensagem, serem tocados por esta mensagem. Esse é o nosso desafio. Então, observem, os problemas do passado não existem mais. De fato, os problemas estão mais em nós mesmos, de podermos levantar a bandeira espírita, nos pronunciarmos como sendo trabalhadores espíritas e mostrarmos o que é o espiritismo à sociedade e, consequentemente, quebrarmos as barreiras que, porventura, possam vir a aparecer. No passado, os espíritos que estavam encarnados fizeram isso. No presente, é necessário que nós tenhamos a mesma postura de avanço perante a divulgação espírita.
Quero agradecer por estar com vocês durante essa pequena explanação aí da aula 115. O Egmar tem o meu contato, então se vocês por acaso tiverem algum tipo de dúvida e quiserem que eu esclareça, ou se vocês querem que eu comente algo, por favor, podem passar para o Egmar, eu vou responder a tudo com muita presteza, com muito carinho para vocês. Foi muito bom estar com vocês durante esse período, desse bate-papo, e até mesmo me recordo de algumas aulas presenciais que dei para vocês, então foi muito bom estarmos juntos durante o período da Escola de Aprendizes do Evangelho. E com certeza, dentro da caminhada de divulgação do Espiritismo, isso posso dizer que faço com bastante afinco, tenho certeza que nós poderemos nos encontrar novamente dentro dessa divulgação. Um abraço a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe, e até uma próxima oportunidade. Com certeza não mais na Escola de Aprendizes, mas uma outra oportunidade. Um abraço fraterno a todos. Até mais.